firmeza da conversão e da santificação é de tamanha importância que o nosso cuidado e diligência em confirmá-las nunca poderão ser considerados demasiadamente excessivos. Tanto os ateus, pagãos e infiéis de fora da igreja, como os hipócritas e enganadores do lado de dentro, entregam-se deliberadamente à ruína espiritual ao negligenciarem tal assunto de consequência eterna. Enquanto tem tempo, advertências e assistência de outros para considerarem a questão com urgência. Multidões vivem como brutos ou ateístas, esquecendo-se de que são nascidos em pecado e miséria e deliberadamente se acomodam a esta situação sem considerarem que, a menos que sejam convertidos, serão condenados. Muitos deles não sabem a necessidade que têm de conversão, ou nem mesmo sabem o que é conversão ou santificação. Além disso, alguns pregadores do Evangelho têm sido tão lamentavelmente ignorantes no que se refere a esse assunto de vital importância que têm persuadido e iludido o povo de que apenas os pecadores grosseiros e odiosos necessitam de conversão. Dessa forma, eles prometem salvação àqueles a quem Cristo, com muitas asseverações, declarou que não entrariam no reino de Deus. Outros, embora reconheçam que uma profunda santificação seja algo imprescindível, iludem suas almas com alguma coisa que apenas se assemelhe a isso. Aí está a causa da miséria e desonra da igreja. A própria santidade é desonrada por causa dos pecados daqueles que, dizendo-se santos, fingem possuir aquilo que não têm. Por isso, vemos milhares que se chamam cristãos vivendo uma vida mundana e carnal. Alguns deles odeiam o caminho da piedade. Entretanto, pensam que são convertidos por sentirem alguma tristeza quando pecam. Desejam, quando o pecado já é passado, que não o tivessem cometido, implorando a misericórdia de Deus e confessando-se pecadores. Isto eles tomam por verdadeiro arrependimento, embora o pecado nunca tenha sido realmente mortificado em suas almas, nem os seus corações tenham sido levados a odiá-lo e a abandoná-lo. Após haverem se deleitado e usufruído do pecado, ficam tristes em virtude do perigo, mas nunca são regenerados e feitos novas criaturas pelo Espírito de Cristo. É por isso também que temos tanta abundância de meros opinionistas, que se consideram pessoas religiosas porque mudaram de opinião ou de denominação, ou ainda porque podem tagarelar contenciosamente contra aqueles que não pensam como eles. Ou talvez por terem se unido àqueles que parecem ser os mais piedosos, assumindo assim serem realmente santificados. Isso promove tamanho troca-troca de uma opinião para outra e tal reprovação, injúria e divisões pelo seguinte: a religião deles consiste especialmente em suas opiniões. Ela nunca chegou a mortificar as suas inclinações e paixões carnais, nem produziu neles uma mente santa e celestial. Por isso também há tantos mestres licenciosos que parecem ser religiosos, mas que não refreiam suas línguas, seus apetites, suas cobiças, sendo antes escarnecedores, caluniadores, beberrões, glutões, imundos e lascivos, ou de algum modo escandalosos para sua santa profissão, porque desconhecem a real conversão, apegando-se a uma mudança falsa ou superficial. Esta é a razão pela qual há tantos mundanos que se consideram homens religiosos, que fazem de Cristo apenas um servo de seus interesses egoístas e buscam os céus apenas como uma reserva para quando nada mais lhes restar na terra. Tais homens são apegados a certas coisas deste mundo que lhes são tão queridas ao ponto de não poderem abandoná-las nem mesmo pela esperança da glória. Assim, entregam-se a Cristo com secretas exceções e reservas, em virtude de sua prosperidade no mundo. Tudo isso porque nunca conheceram uma conversão genuína,
a qual deveria ter arrancado dos seus corações este interesse mundano e tê-los libertado inteira e absolutamente para Cristo. É por isso também que há tão poucos mestres que podem desvencilhar-se do seu orgulho, suportar desconsideração ou ofensa, amar os seus inimigos e abençoar aqueles que os amaldiçoam. Sim, ou amar seus amigos piedosos que os irritam ou desonram. E é por isso que há tão poucos que podem negar a si mesmos pela honra de outros, ou fazer qualquer coisa considerável por amor a Cristo em obediência e conformidade com a sua vontade. E tudo isso porque nunca experimentaram essa transformação salvadora que rebaixa o eu e estabelece a Cristo como soberano na alma. Aí encontramos também a razão pela qual se observa atualmente tantos exemplos terríveis de apostasia. Tantos ultrajando as próprias escrituras que eles julgam ter um dia convertido seus corações, ultrajando o caminho da santidade que um dia professaram, negando o próprio Senhor que os comprou, e tudo porque anteriormente se apegaram a uma conversão superficial e falsa. Quão comum e lamentavelmente esta miséria se manifesta entre os mestres, em seus discursos insípidos, nas invejas e contendas que suscitam, nas suas pretensões religiosas, nas formalidades mortas e divisões impetuosas, ou nas suas mentes egoístas, soberbas e carnais. Uma conversão genuína teria curado tudo isso, ou ao menos os livrado do domínio dessas coisas. Assim, tendo anteriormente em meu livro Apelo ao Não Convertido, me esforçado no sentido de despertar almas descuidadas e persuadir os obstinados a se voltarem para Deus a fim de que vivam, eu aqui me dirijo àqueles que parecem estar experimentando a obra da conversão. Tenciono dar-lhes algumas sugestões e conselhos para preveni-los, a fim de que não venham a perecer antes de nascer. E desejo também evitar a hipocrisia na qual provavelmente estariam fadados a cair. Quero tentar resguardá-los do engano de seus próprios corações, do erro nas suas vidas e da miséria na hora da morte, coisas que provavelmente se seguiriam, a fim de que não vivam como aqueles que honram a Deus com a sua boca e com seus lábios, mas cujos corações não estão corretos diante dele, nem são firmes à sua aliança. Faço isso pelo temor de que, por não se entregarem a uma consideração profunda e não enraizarem a semente da vida, ou por abafarem-na com o amor e cuidado predominantes pelo mundo, tais sementes venham a secar quando o fogo da perseguição surgir. Do mesmo modo, por temor de que os leitores, sendo edificados sobre areia, venham a cair quando os ventos e as tempestades se levantarem, de modo que, sendo grande a sua ruína, venha a ser manifestado que saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Atentem, portanto, para esta grande e importante questão e procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. E não deem crédito aos seus corações tão fácil e confiantemente, mas voltem-se para o Senhor de todo o seu coração. Apeguem-se a Ele, resoluta e firmemente, e atentem a fim de que possam vender tudo para comprar essa pérola sem hesitar diante do preço, mas rendendo-se totalmente a Cristo. Voltem-se para Ele, como fez Zaqueu e outros convertidos da igreja primitiva, renunciando a tudo o que tem diante da sua vontade. Não deixem que nenhuma raiz de amargura permaneça. Não façam exceções ou reservas, mas neguem-se a si mesmos. Abandonem tudo e sigam aquele que os tem guiado a este caminho de autonegação. Confiem no seu sangue, nos seus méritos e promessas e no tesouro reservado nos céus. E assim vocês serão seus discípulos e cristãos de fato. Se tomares de coração essas resoluções e as guardares, descobrirás que em tuas situações mais críticas, Cristo não te abandonará, enquanto que o mundo desampara da pior forma possível aqueles que o escolhem.
Entretanto, se desistires e pensares que estes termos são demasiadamente duros, lembra-te de que a vida eterna te foi oferecida. E lembra-te por que e pelo que a rejeitaste. Se nesta vida terrena buscares o teu próprio benefício, só podes esperar ser atormentado, enquanto que as almas crentes que trilharam o caminho da autonegação serão reconfortadas.